O meu nome é Roberto Gamito e este é mais um Acteon, ou Acteon, ou Acteão, o caçador supremo da antiguidade. Aquele que perseguiu insistentemente uma presa na floresta até alcançar um lago, no centro do qual, ou à borda do qual, dependendo da versão do mito, estava uma deusa. A deusa das flechas de prata, irmã de Apolo, Artemis, deusa da caça, dos cães de caça, e com uma propensão para juntar mulheres castas para fins, digamos, lésbicos, segundo reza a lenda mais apócrifa. À imagem de Safo, que tinha, segundo reza a lenda, uma ilha cheia de lésbicas. Daí a ilha chamada Lesbos. Parece-me um costume salutar. Dir-me-ão, há vícios piores, afirmação contra a qual eu não consigo apresentar argumentos. Regressando ao mito de Acteon, a deusa, ao ser confrontada com o olhar clandestino do caçador supremo, parece que não teve escolha. Amaldiçoou-o, convertendo-o em viado. Acteon guardou para si a consciência humana e por isso assistiu de camarote à sua própria morte. O plot twist foi o seguinte: os cães que mais amara e que supostamente o amavam converteram-se nos seus carrascos, abocanhando-o dos pés aos cornos, e viu a morte servida pelos seus melhores amigos, e assim tombou o Acteon no caçador supremo. Eu já contei isto de várias formas e hei de continuar a contar. Os mitos nunca acabam de cantar, têm sempre mais uma linha para nos encantar e às vezes desesperar. Eu queria adicionar aqui 3 ou 4 pontos acerca deste mito que me ocorreu durante estes últimos dias. Os cães, apesar de amarem Acteon, haver uma ligação de amor recíproco, não nos podemos esquecer que os cães estavam diante da deusa deles. Os cães não tiveram outra hipótese senão respeitar a chefia máxima. Caso contrário, seriam dizimados num estalar de dedos. Acabavam-se os cães. Se quisermos ser excêntricos, faz falta uma espécie de mockumentary à volta destes cães. Temos de contratar futebolistas e ouvir os testemunhos destes cães todos, que são muitos. O que é que eles pensaram quando estavam a abocanhar o seu grande amigo Acteon? Este é um ponto. Os cães não tiveram escolha. Eles estavam bem cientes que aquele veado era o seu amigo de longa data, Acteon. E se calhar até podíamos fazer um cruzamento entre estes cães e o cão de Ulisses, Argos, que esperou durante 20 anos que o seu dono voltasse. Conseguiu ver no mendigo Ulisses, e se em vez de mendigo o Ulisses viesse em forma de veado? Questões que eu lanço aqui à espera que ninguém resolva, pois o mundo não está para isso. Esse é um ponto. O outro ponto é a deusa da caça. Do outro lado, o caçador supremo. Será que o gesto da maldição não significa eu reconheço no facto de me apanhares em contrapé que és um caçador melhor do que eu? Isto está nas entrelinhas da Artemis. O outro ponto, e aqui vou ser um bocadinho antifeminista, mas é algo que está nas entrelinhas de todas as deusas puras, Artemis, Atena e Héstia. Héstia menos, que é uma deusa que entra e sai, é uma deusa dos interstícios. Héstia, deusa do lar, e até desce do Olimpo quando Dionísio aparece. Isso tem conotações, mas é uma deusa com poucas falas, sabemos muito pouco sobre ela. Se quisermos ser machistas, não terá aí uma precipitação qualquer, ver no homem o mal do mundo? E depois há outra coisa. De facto, Acteon não a viu nua. Ela esqueceu-se que era deusa. Se Acteon visse a deusa tal como ela é, seria incinerado de um momento para o outro, tal como aconteceu no mito com a mãe de Dionísio. Ela quis tanto, amando da Hera transformada em sacerdotisa, tu tens de ver o teu amor tal como ele é. Ele transformou-se, e assim que ele se transformou na sua verdadeira forma, ela incinerou-se. E Zeus teve que pegar no feto do Dionísio e implantá-lo na coxa. E Dionísio nasce da coxa de Zeus. Artemis precipitou-se. Acteon, quando viu a deusa supostamente nua no lago, não estava a ver a deusa nua. Estava com um revestimento para que o homem o entendesse. Ou seja, isso não é a sua verdadeira pele.
gostava de ter aqui uma conversa com Artémis, os dois vestidos, que é para não ver sarilhos. Eu acho que ela precipitou-se. Fez finalmente justiça, estas interpretações nunca as vi em nenhum lado. Eu parece-me que Actaeon é um injustiçado e, de facto, a maldição o que diz é que ele foi o caçador acima da deusa da caça. Foi feita a justiça, finalmente. Chegados ao tema que nos traz cá, que não sei como é que é de abordar isto, talvez enrodilho com isto que acabei de dizer. Tenho frequentado vários estaminés enquanto ouvinte, enquanto praticante de conversas, de entrevistas, e fico sempre maravilhado por um lado e desanimado por outro. Tudo tende para o desânimo. Há vários problemas com os quais me tenho debatido, seja na primeira pessoa, seja de quem está de fora, e essa distância dá-nos quase obrigatoriamente uma visão crítica. É aquela ideia do Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. E a mesma coisa nas conversas, num podcast de conversas, embora dentro do circo haja uma imagem a reter, o ideal seria juntar as duas visões. Estar dentro do circo e fora do circo. Não podemos descartar o dentro. Só que o dentro... não podemos descartar o dentro. Bela expressão. Não podemos descartar o dentro. Isto, avaliado psicanaliticamente, tem um valor do caraças. Podia ser dito por um psicanalista de alto coturno. Se for descontextualizado, é só brejeiro. Peço ao meu público que faça a interpretação que me leve aos píncaros. Isto é, que me torne o maior badalhoco possível. Não queremos cá mariquices psicanalíticas. Vocês estão fartos de psicologizar a queima-roupa às pessoas e muito por culpa do psicopaleio manco dos influencers. Ouvem empatia, ouvem essas coisas, juntam no discurso e tentam perceber o outro, virando-lhe as costas. É uma empatia que nunca fixa o olhar no outro. Das mais proveitosas, digamos assim. Nas conversas, seja de que índole for, seja entre humoristas, seja entre alguém que não é humorista e humorista, artistas, escritores, pessoas comuns, influencers, houve um fenómeno de afunilamento. Se não conhecermos as pessoas, se for vídeo e não aparecer uma legenda cá em baixo, o sujeito X é humorista, o sujeito X é escritor, nós podemos fazer uma sinonímia e isto é tudo a mesma trampa. A trampa no sentido mais infrutífero do termo, porque a merda é fértil para a planta. E a planta inspira-me no seu modus operandi e faz-me inspirar. Vista borbulhar na minha cabeça, tinha de o verbalizar. Ou só um comediante, mas agora mais seriamente, pois o propósito é esse. Se quiserem fazer um exercício, peguem várias entrevistas de humoristas, escritores, personalidades, influencers, e se tiverem essa paciência, se forem uma pessoa com método e se quiserem ir a fundo neste estudo, melhor. A vossa tese fica mais robustecida. Se não picar aqui e ali, embora confirme o viés... Embora possa ser uma leitura mais enviesada, mais superficial, as conversas hoje sofrem de um mal que não sabem o que são. É-me difícil categorizar aquilo que acontece entre duas e mais pessoas em dois grupos, conversas e entrevistas. Pois não me parece que haja sequer distinção. A conversa não é uma conversa e a entrevista não é uma entrevista. O que há é algo a meio termo. E esse meio termo pode ter uma percentagem de conversa e outra de entrevista. O que há é percentagens de uma coisa ou outra. Não há uma conversa propriamente dita, pois isso implicava existir uma escuta, e não há uma entrevista, porque isso implicava que o entrevistador e o entrevistado estivessem interessados naquilo. Ora, estamos aqui num meio termo assim xoxo. A conversa é aliciante, inquietante, entusiasmante, desassossega, se quisermos ouvir o outro qual sereia, que o outro nos apresenta o abismo. E nós decidimos se nos agarramos ao mastro, se tapamos os ouvidos, se nos atiramos em direção à morte. O outro, em última instância, deveria saber cantar-nos a ponto de nós nos abismarmos nele. Pode ser pela via do amor, do encanto, da hipnose, qualquer coisa semelhante ao grito. Deixa-me ver se tens para aí qualquer coisa semelhante ao grito. Eu estou com muita dificuldade a aproximar-me deste tema. Leva-me a crer que este tema só a um olhar pouco treinado é fácil. É um tema realmente muito esquivo. É paralelo aos temas, talvez, criatividade, pensamento. A uma primeira leitura, apressada, precipitada, somos levados a dizer coisas como toda a gente pensa, toda a gente fala, toda a gente conversa. Primeiro descuramos logo o que é que estas palavras querem dizer. O pensamento é o mais flagrante.
A conversa, parece-me que é mesmo uma performance. E a entrevista, idem. Este meio xoxo revela-nos a impossibilidade de dizer aquilo que queríamos dizer e a consciência de que, se disséssemos aquilo que queríamos dizer, isso podia ser o ponto final. Muitas vezes é inflacionado, é uma hipérbole, mas isto o que está a revelar é o medo dos medos, ou seja, é o medo primitivo. E o medo primitivo mais não é que o medo da insegurança. Daí brotam quase todos os medos. E como a nossa definição de segurança está cada vez mais acagaçada, o facto de estarmos num mundo cada vez com menos arestas, mais almofadado, a nossa noção de segurança tornou-se tentacular. Podemos dividir a sociedade entre paranoicos e antiparanoicos. Nós tendemos para a paranoia. É isto que podemos ouvir num discurso de um comediante à medida que sobe na carreira. Ele acha que o mundo gira à volta dele. Pode dizê-lo com estas palavras ou com outras, se tiver a sua voz propriamente dita. Em jeito da parte, esta ideia de voz artística, tem de cair nos moldes neoliberais. Se a voz tende para algo mercantilizável, não é a tua voz, amigo. É a voz que o mercado pede. Já agora, aproveito-te à parte, eu estava com esta na cabeça há dias, metemos esta bucha. Os óculos para o eclipse andam no mercado negro a 100 euros. Nós somos livres de pedir o que quisermos. O meu comentário vai no sentido de criticar a expressão mercado negro. Não é no sentido woke. É no sentido em que já nem sequer há razão para utilizarmos mercado negro. Tudo é mercado negro. Quando pensamos no mercado negro, na sua essência, em que se praticam preços desproporcionados, o mercado negro sempre foi o sonho do mercado. Podemos dizer que ainda há uma diferença entre o mercado e o mercado negro no sentido em que foge dos grilhões do que é suposto e deve vergar-se diante de determinadas entidades ou pessoas. Faz parte da economia paralela, mas, na essência, o mercado dito normal, convencional, opera hoje num regime de capitalismo selvagem. São sinónimos, não faz sequer sentido utilizar mercado e mercado negro, é tudo igual. As leis do mercado, o facto de nos ajoelharmos diante dessa entidade abstrata, nós estamos sujeitos às leis do mercado. Fechando esta à parte, voltando para a gênese da conversa e da entrevista, a conversa parece-me que está aqui no impasse. Nota-se a fragilidade do interesse no outro, embora performaticamente, digamos, ouvimos o outro, empatia, mas à medida que nós falamos, estamos a contradizer-nos frase sim, ou frase sim, frase não, se houver algum critério. Várias confusões. Não é por dizeres que és empático. Mostra empatia. E isso fica visível a partir do momento que aquela pessoa fala. A maioria das pessoas é uma marioneta do eu. Não podes ter empatia. Há aqui um fator elucidado num livro mais recente do Byung-Chul Han, Sem Respeito, que tem que ver com isto que estou a tentar fazer e desfazer qual Penélope esta ideia em torno da conversa e da entrevista, para mais tarde chegar ao José Mário Branco. Parece-me o ponto decisivo a partir do qual possamos chegar mais perto da verdade. O que estas conversas e estas entrevistas, tínhamos que inventar aqui um nome, pois nem uma coisa nem outra, estamos a meio caminho, e esse meio caminho pode ser mais para um lado ou para o outro, estamos algures no espectro da conversa e da entrevista. A conversa não se assume enquanto tal, pois não nos abismamos no outro, e a entrevista, como estamos na era da autenticidade, e isso já foi criticado por Lipovetsky, a autenticidade, nas palavras do Byung-Chul Han, é a personalidade mercantilizada, ou seja, não interessa nada, é humano enquanto é vendido. O contrário, não interessa. Se a vossa autenticidade se afina segundo as leis do mercado, não interessa. A conversa é outra coisa. A conversa não é só fugir do guião, é ir para sítios ignotos. E o ignoto aqui é sempre programático. A entrevista revela uma de duas coisas. Em termos práticos, é a falta de tempo do entrevistador para preparar a entrevista. Esta desculpa não pode ser universal. Se eu chegar a alguém, um filósofo X, a minha preparação não começa no dia em que eu me começo a preparar para aquela entrevista, ou não. Pensando na preparação canónica, supondo que me fecho, leio coisas, tento interpretar outras, vejo merdas que ele já tenha dito. Se eu cheguei a ele por via do interesse, por via da paixão, por via daquilo que me inquieta, eu não cheguei a essa pessoa quando cheguei a essa pessoa. Eu já tinha feito um caminho. Ela faz parte de uma jornada rumo a este tema. Se eu vou falar com alguém em termos da comédia, se eu falar
com o Ricardo Araújo Pereira, eu não estou a falar com o Ricardo Araújo Pereira somente, eu estou a falar com ele em virtude de ter falado com muitas pessoas até chegar a ele. A minha vontade é que aquela conversa, seja com essa pessoa, seja com outra, é que saia dos moldes daquilo que esperam da conversa. É porque se eu parto para a conversa sabendo o que a conversa é, então não interessa. Não me interessa defini-la enquanto entrevista, não me interessa. A pergunta, que pode estar preparada ou não interessa se é uma conversa ou uma entrevista, é um ponto de partida, é um começo qualquer que pode ou não ser cortado, é sempre em médias res. Esta ideia, forjada por Horácio, parece-me, se analisada humanamente, com a cabecinha aberta, tipo Zeus após a machadada de Hefestos, de onde brota a Atena, uma Atena a sério, não é aquela que aparece no filme do Nolan. É sempre, nós vivemos em médias res, somos sempre apanhados a meio. A mudança aconteceu quando o artista e o comediante, o artista, o escritor, não há grandes diferenças. Por isso é que eu utilizei esse rol de personagens. Eu não consigo descortinar diferenças de maior, seja na forma como se apresentam nestes formatos, seja naquilo que dizem, e isso aí é mais assustador. Para mim é muito assustador quando eu ponho lado a lado o discurso de um comediante e de um influencer e não consigo descortinar nada. O comediante desligou a crítica. Um exemplo para ancorar isto no real, o Salvador Martinha, a ideia que ele tem de crítica é assustadora. É mesmo assustadora, é reveladora do ponto onde ele está alheado. O que é que ressalta daqui? Tenho notado os comediantes, betos ou não betos, estão a falar segundo o discurso do Beto. Há uma propensão, que muitas vezes já é inconsciente, para estar sempre segundo o ditame, isto deve dizer-se ou não se deve dizer. Olhando panoramicamente para isto, houve aqui a vaga woke, agora olhamos para o seu cadáver a fumar um cigarro, o moribundo woke pediu-nos o cigarro, mas nós deixa-me fumar para apreciar o momento. O processo não começou nem acabou com o wokeismo, já estava lá, se quisermos, alargando mais, até porque a fronteira, o interface direita e esquerda é bastante permeável nos dias de hoje. Se o mundo é entendível segundo a mesma lente que é a economia e do mercado, não há grande diferença entre a esquerda e a direita. E daí que os fantasmas que povoam os paranoicos da direita e muitos que fizeram coming out quando contrastam com alguém da esquerda, recordo-me de uma entrevista dos Polariza com o Daniel Oliveira, que dá-se conta, afinal sou de direita. O facto de estarmos no advento da fobopolítica, ou seja, o medo controla tudo, e o medo, se recuarmos o medo nas suas várias variantes, o medo é sempre o medo da insegurança, ou seja, no limite, no pino da segurança, é sempre o medo do medo. É aí que começa. O antes do tempo, o Big Bang da nossa relação com o mundo é o medo do medo. Daí começamos a entrelaçar algumas ideias e a razão pela qual figuras como o Rui Sinal de Cordes entram em paranoias delirantes e consegue imaginar exércitos de extrema-esquerda, quando de facto nem a esquerda existe. O Livre, por exemplo, é uma fantochada. Quando é chamado a falar sobre questões essencialmente de esquerda, recua mesmo muito. O caso de Ceuta é um exemplo flagrante. Eu sei que estou a divagar, mas o pensamento é isto. E isto é a conversa. E nós não podemos fugir diante de uma ponta que se avizinha inquietante e nós fugimos dela. Esse é um ponto que me parece essencial nas conversas atuais. Há um desdém para a divagação. E a divagação é outra forma de dizer pensamento. Há um livro recente do Paulo Quignard que explicita essa tese. No meu particular, segundo o meu apetite, os comediantes e os escritores que mais me agravam são aqueles que dão largas à divagação. Não é uma divagação à Beto Saloia, vamos dar largas, é ir em direção ao ignoto. E a forma de ir em direção ao ignoto é pela divagação. O humorista mais frutífero, mais bruxuleante, mais tentacular, aquele que explode em todas as direções, o melhor exemplo é o Laurence Sterne na Vida e Opiniões de Tristan Shandy. Esse é um humorista supremo, brota por todos os lados. É aquele que detona as convenções de todas as formas. É aquele que é viriato, mas é aquele que também é Espartaco. É aquele que é Ulisses, mas também é Aquiles. O homem dos mil ardis, sendo que nunca vira costas à morte. É a demanda. O que é que o Ulisses tem de essencial que pode passar despercebido? O Ulisses dá-se conta
vai sendo confrontado com esta ideia que a sua jornada não pode ser terceirizada. A jornada interior, que é sempre simultânea, a metáfora muitas vezes nunca descola da literalidade, a metáfora tem esse lado do salto, mas quando o salto amaina, damos-nos conta que a metáfora que disse foi um duplo sentido. É a viagem interior, a jornada interior do Ulisses, que mais não é que o dar-se conta. Eu sou insubstituível na minha vida. Aquilo que eu tenho de fazer não o posso delegar a outras pessoas. É o ponto central da Odisseia. E isso é exteriorizado na viagem até Ítaca, sendo que, quando regressa, dá-se conta que o regresso é impossível. Isto pode ser plasmado, seja para conversas. Nós, quando vamos em direção a um tema, se formos lúcidos, sabemos que não vamos dar com o tema. Eu quero falar de Ítaca. Não vais falar de Ítaca. Quando chegares a Ítaca, acontece o que aconteceu no Ulisses de Nolan. O que é isto? É com esse espírito que nós temos de avançar para os temas. Caso contrário, está tudo mal. Posso lançar o mesmo olhar crítico na esfera das entrevistas. Tenho aqui ao lado, até posso sacar, tenho aqui as entrevistas reunidas do André Breton e tenho ali mais à frente do Nabokov. Este é um formato. Ou, por exemplo, uma das motivações para estes episódios do Actian, as entrevistas que o José Mário Branco deu ao longo do tempo. Estes dois exemplos, do André Breton e do Nabokov, são duas figuras enormes na literatura. Não é para medir pilinhas, não é para medir as pilinhas dos artistas, não é nada disso. A diferença entre estes dois livros e o livro em que o José Mário Branco é o entrevistado em todas as entrevistas é a curadoria. Estes dois livros são muito mais pequenos. Este aqui, deixem-me ver o outro, não sei onde é que está. Este aqui deve ter aqui umas 300 páginas, talvez. Sim, 300 e pouco. E o outro há de ter também por volta disso. O livro do José Mário Branco tem 600. Eu não sei se vou arriscar esta hipótese. Em Portugal, postumamente, temos uma tendência para compor o cadáver com todos os ossinhos que encontrarmos. O caso do Fernando Pessoa é o mais flagrante. Se continuarmos a encontrar guardanapos de Pessoa até ao século 30, vamos continuar a editar obras. O crivo é muito frouxo em Portugal, sobretudo quando o vulto se agiganta e há uma espécie de oportunismo, e a dizer latente, que é quase um contrassenso. Se quisermos pôr isto historicamente, é um oportunismo latente no início e depois é mais despoderado à medida que Fernando Pessoa dá pasto a muitas pessoas. Debaixo das saias do cadáver de Fernando Pessoa há muita gente a almoçar, muitos escritores, muitos ensaístas. Debaixo dos tomates de Fernando Pessoa há muita gente à sombra. Buda atingiu Nirvana à sombra de uma árvore, umas vezes é uma pereira, outras vezes é uma figueira, e hoje estudiosos vindos de todo ao lado conseguem atingir a iluminação, o ponto onde querem estar debaixo dos tomates póstumos de Fernando Pessoa, que em vida passou pelas passas do Algarve ou por umas passas vietnamitas que foram empacotadas por crianças que têm de fazer alguma coisa, agora andam para aí sem fazer nada. É uma deixa que está a dias ou a meses de aparecer da boca da nossa Ministra do Trabalho. Em relação à entrevista, o que é que eu quero dizer mais? Qual é a diferença também, além do volume, e logo, sendo uma curadoria, e supondo que a pessoa que está à frente desta curadoria se escolhe o melhor, sabe separar o trigo do joio, e só isto já é um passo interpretativo. Nos dias que correm, o trigo e o joio equivalem-se. Se quisermos tornar popularucha a ideia de sociedade fluida do Bauman, é o advento em que confundimos trigo com joio. O que importa é expedir produto. Quem lograva distinguir o trigo do joio era alguém que se tinha a olhar a pensar, não há tempo. O scroll não motiva que se diferencie o trigo do joio. O que há é o branding em torno disto. Gastamos milhões em campanhas para promover o joio a estatuto de trigo, de milho e por aí vai. Milho que não convém porque os javalis gostam de espatifar milho. Outra parte nada tem que ver com isto. Outro ponto, pelo facto de serem muitos entrevistadores, ou seja, o ponto central é o José Mário Branco, e são as entrevistas que ele deu às várias pessoas durante a sua vida. Não é alguém que tenha dissecado o José Mário Branco e a sua obra, que no caso dele são bem próximas, embora se tivesse que lançar aqui um comentário à queima-roupa. Uma das ilações que podemos tirar ao ler aquelas entrevistas todas é que o José Mário Branco, em virtude da consequência do 25 de Abril, isto é, pelo facto de as consequências do 25 de Abril distanciaram-se do sonho do 25 de Abril, isso provocou uma cisão entre a obra e o José Mário Branco. Parece-me que o desencanto
que vai ocorrendo e vai sendo formalizada em obra do José Mário Branco, obra boa na mesma, mas é consequência deste desencanto daquilo que Portugal podia ter sido após o 25 de Abril. Não sendo a mesma pessoa que o entrevista, primeiro, são conversas que retomam pontos 1000 vezes miuçados, que é comum às conversas e às entrevistas, daí que a conversa seja muitas vezes uma entrevista encapotada e a entrevista uma conversa camuflada. Se retomamos às mesmas perguntas, das duas uma, ou estamos cientes que aquela pergunta foi feita e teve o certo efeito, há pessoas que, em virtude daquela pergunta e resposta se ter tornado viral, eu quero que aconteça no meu estaminé. E estamos nisto. Estamos hipnotizados, estamos vergados diante da ideia que o viral aconteça connosco. Nem que seja uma repetição. É retomar a incapacidade de discernir o trigo do joio. E isto sucede no viral também. O ponto para onde eu queria ir é o pudor. Daí ter chamado... Todos estes pontos davam micro-ensaios em torno deles. Somos impelidos a avançar, ainda que a um ritmo que não é mercantilizável, um ritmo que não é clipável, não é consumível, não ignorando que do outro lado a audiência já não é a audiência, o espectador já não é espectador, o consumidor é patusco e depois fica difícil não rir diante, por exemplo, de slogans do Expresso. Eu sei que é um salto, mas isto já vai fazer sentido. Desde que comecei a prestar atenção no Expresso, e aliás posso dizer do Público a mesma coisa, acreditando que são os 2 jornais de referência em Portugal, tenho 40 anos. Eu recordo-me de um tempo em que o Correio da Manhã e os outros, neste caso, esquecendo os que já foram à vida, não querendo entrar nas mistificações do Independente, aquilo que morreu recorre sempre a mistificações. As coroas de flores que lançamos em cima dos cadáveres dá aso a medições erróneas em termos de estatura do bicho. O facto de empilharmos coroas de flores em cima de um cadáver pode dar a ideia, se descartarmos o rigor da nossa leitura, que o cadáver é o cadáver mais o tamanho das coroas de flores que o encimam. Não é um megazord de coroa de flores. Interessa é aquilo que está lá em baixo e às tantas já não é nada. Ou porque não morreu, ou porque é um liliputiano. E eu, liliputianismo, nem sei se este verbo existe, mas sou português, eu posso levar isto avante, e já agora aproveito para fazer uma à parte. Há 700 ou 800 anos, pela primeira vez o caralho aparecia plasmado nas letras, muito antes já saltava de boca em boca na oralidade, para gosto de muitos e desgosto de outros, mas o caralho é assim, é livre e persiste. É com algum agrado que eu me dou conta que, pelo menos em formato escrito, o caralho já anda cá há 800 anos. A primeira incidência, a primeira recorrência, isto é uma cantiga medieval que está compendiada nas canções de maldizer, é qualquer coisa como, eu não vou citar ipsis verbis, mas é qualquer coisa como a gaja comprou um caralho e não descansou enquanto não esfolou. Isto é uma entrada derrompante nas letras. Mas não é para falar das conquistas e da forma como utilizamos o caralho nas letras e na vida. Não queremos politizar já o caralho. O meu regozijo é dar-me conta que o caralho está, pelo menos há 700, 800 anos na nossa língua, salvo seja, e há quem goste, há quem desgoste, mas ele anda aí. O caralho é o bico. Anda por aí. Muitas vezes é até o sinal de virtuosismo daquele que do outro lado, seja Beto ou velho, anda sempre com o caralho na boca. Pois ande, deixa-me ser livre. Tiras-me o caralho, tiras-me tudo. Ora, o homem agora está desgalgado. A minha homenagem sentido ao caralho é que já apareceram palavras, já entraram palavras no léxico, saíram, palavras que deram uma virada, por exemplo, a puta, que em tempos idos era mulher pura e agora é o que é, se calhar às tantas vai dar a volta outra vez, desputificamos a palavra puta, e depois ficou o quê na boca? Mas passaram 700 e 800 anos e o caralho anda aí, não é um arcaísmo, o caralho continua vivo como no primeiro dia. E isto deixa-me alegre a um ponto que nem sei pôr em palavras. Voltando para trás, para o Expresso e para o Público. Houve um tempo em que havia uma diferença entre os jornais, os pasquins, como se costuma dizer, e os jornais de referência. Todas estas formulações nós ouvimos e repetimos-las sem crítica.
Quando começamos a exercer o espírito crítico, damos-nos conta que são expressões cadavéricas, postiças, ocas, dentro da qual nem sequer gregos, nem sequer troianos, não há nada. Pode haver fezes de alguém que esteve lá a pernoitar, cagou lá, mijou e... estou merda para Troia, agora vou incendiar a cidade dos outros. Vou à minha vida, vou para Ceuta. Há uma noticiazinha que eu gostaria de falar convosco. Havia tanta coisa para dizer acerca do eclipse. A SIC, olha, não há problema nenhum se fizerem sexo no eclipse. E depois, isto era uma lenda medieval. Nós andamos todos paranoicos. Bárbara Corby, influencer, confessa que pede ajuda à inteligência artificial todos os dias e revela a última coisa que aprendeu. O coração de uma baleia pode ter o tamanho de um carro pequeno. Ainda que esta informação seja útil para fins humorísticos, achar que isso pode ser uma notícia, ainda para mais do público, diz tudo sobre o que nós precisamos saber do mundo e do jornalismo. Não vou fazer trocadilhos, que há pessoas ávidas de fazer trocadilhos com jornal e jornalismo. Só que eu não sou amigo de trocadilhos, eu não posso ter um calcanhar daquilo. Não podia revelar-vos, seria autêntico, que detesto trocadilhos, à exceção de trocadilhos com o jornal ou com a esfera do jornalismo. Seria humano da minha parte, demasiado humano, como diria Nietzsche, mas agora sim diz que eu entro aqui numa fragmentação de trocadilhos. Isto é o público. O público vem decaindo por aí fora. Se quisermos exemplos mais fortes, o público... um conjunto de opiniões, posts para o Instagram em que são gerados por inteligência artificial, e nota-se a construção frásica achou-se por bem, olha, o pessoal precisa de saber isto. O Expresso parece-me que é o outro patamar. O Expresso faz aquilo que o Salvador Martinha e outros do género fazem quando falam para o mundo. Tem um ponto privilegiado para falar com a plebe. Falar deste vinho de alguém que está a assistir o mundo de camarote. Só que o mundo não está a acontecer no camarote. Essa visão não te diz nada. Tu tens de pôr a cabeça na boca do leão e não é no circo. É no meio ambiente, só para ver. Se queres ver de uma dor de feras, vai para aí. O final não é surpreendente. A vida também não é surpreendente. A morte não é surpreendente, amigo. Voltando para o Expresso. O Expresso tem sido, nos últimos meses, apanhou-me desprevenido. Eu confesso que se calhar não tinha aberto a cabeça para o Expresso ser uma espécie de montre do neoliberalismo. Mas fica claro com o seu patrono. Após a morte do seu patrono, só faltou dizer que Portugal sem um balsemão não era nada. Aquilo bem espremido, aquela laranja, dava para 1000 copos. Era tipo Sunquick. Miséria para todos. Pegando em slogans do Expresso. O slogan mais antigo do Expresso, não sei se vocês sabem, eu vou fazer este espaço, se souberem, comentem. O Expresso, o jornal dos que sabem ler. Ora, isto resume perfeitissimamente a ideia que o Expresso tem dele próprio e dos outros. É plebe, é uma divisão logo. É um elitismo posto em slogan desde o primeiro dia. E isto é belo. Não há cá subterfúgios. A beleza dos tempos mais antigos é que não andávamos cá com manhas. Os tempos de agora também, só que como não temos tempo para averiguar aquilo que nos é dito, as coisas passam-nos. A beleza do Trump é essa. Não há subterfúgios, não há segundas leituras, terceiras. É aquilo e é aquilo. É uma merda, mas é aquilo. Não precisamos de recrutar exegetas, pessoal treinado em poesia hermética. Decifram lá isso. Contratar uma resma de egiptólogos treinados na decifração da bonecada de lado. Diz-me lá o que este menino está a dizer na minha língua, se faz favor. Tenho de encontrar uma pedra de Roseta que tem aqui vários alfabetos para converter numa língua que se ouça. Com a 4ª classe conseguimos tecer teses em torno do discurso do Trump, até porque é esse o nível que ele exibe. E isso já foi dito por pessoas com estudos. Expresso, o jornal dos que sabem ler, e depois tem um relativo ao áudio. Esse foi o ponto de partida para eu abrir a pestana. Liberdade para pensar. Liberdade para pensar. Aquilo que dizemos não é aquilo que queríamos dizer. Nas entrelinhas, diz-nos aquilo que somos impedidos de dizer. A liberdade para pensar, basta abrir um podcast qualquer. Não há liberdade para pensar, nem sequer para dizer seja o que for. E aqui não é extrema esquerda nem esquerda, não. É incapacidade de o dizer, porque já não temos vocabulário para o dizer e não fica bem. O não fica bem, esse tom não é o certo, já cá estava antes do wokeismo chegar e continuará a estar. E é esse o ponto de vista que é partilhável depois para todos os humoristas. Há humoristas ainda, há 20 anos que andamos aqui num segmento de humor que é avaliar a classe segundo o nome próprio da pessoa. Andamos nisto há pelo menos 20 anos. E se calhar, se eu fosse aos canhenhos, se calhar nas anedotas já andávamos nisto. Um vício para, de um ponto, conseguir conhecer o todo.
Talvez poetas o consigam fazer, mas humoristas nesta escala não o conseguem fazer. Partindo desse ponto, não o conseguem fazer certamente. Todos esses raciocínios são equívocos. Partindo do princípio que há alguma razão de ser neste raciocínio humorístico, este nome revela a condição da pessoa. Já foi feito milhões de vezes. Mais uma vez, Salvador Martinha, porque é um patrono deste tipo de raciocínios. Revela que o entendimento dessa pessoa no mundo é à volta do branding e do rebranding. A importância que eles dão aos nomes não é um nome no sentido poético do termo. A etiqueta é tudo. A forma como se posicionam, aqui é o posicionamento à antiga e o posicionamento à marketeer, é tudo o que precisamos saber deles. É por isso que eles empregam tanta energia no nome do cão, no nome do coelho, no nome do projeto. Sim, agora a partir disso diz-me qualquer coisa, não conseguem. E quando dizem qualquer coisa, eu estou a bater no Salvador Martinha, parece-me que é o exemplo mais fácil. Se eu tivesse que recorrer a outros, que há muitos, tinha de percorrer o labirinto e os fios da Ariadne não estão disponíveis neste momento e perder-me-ia possivelmente. Ele é o caso específico porque ele faz isso a todo minuto. Ele não se dá conta. A sua mundivisão, seja do Salvador Martinha enquanto pessoa, seja enquanto humorista, e aí é autêntico. É quase um tiro no pé, mas é um autêntico, segundo os ditames do influencer. Não há grande diferença entre o humorista Salvador Martinha e o Salvador Martinha pessoa. A sua mundivisão assenta na lógica do posicionamento. Tudo é uma marca para ele. Ele não consegue ver algo atrás da marca sem marca. Ou seja, no princípio não era o verbo para o Salvador Martinha. No princípio era o branding ou o rebranding. Porque o entendimento dele não é dinamitar a marca, não é perceber o que é que a marca está a fazer mal, é mudar o nome. É sempre esse o posicionamento. Recentemente, no Ar Livre, quando estava a falar do Odisseia, queixou-se da personagem principal, o ator que faz do Ulisses, faltou-lhe profundidade. E se isto fosse uma conversa, uma entrevista, sim, mas agora diz-me. E ele interiorizou isso porque eu sinto. Não sabendo dar uma justificação porque eu sinto. Se deslocássemos este fragmento uns anos antes, recuávamos uma década, 2 décadas, 3 décadas, o Salvador Martinha ia ser enxovalhado a um ponto que nunca mais se punha de pé. Nunca mais gravava um podcast. Tu não podes estar a falar de uma personagem, a personagem principal de Homero, que foi interpretada por este ator, que uma bela adaptação, mas mesmo que não fosse. A questão não é dizer sim nem não. Para mim isso nunca está em cima da mesa. Ou nunca devia estar em cima da mesa. É, a partir daí, fundamenta. Tu não podes postular, ainda por cima postular dessa forma enfadonha à influencer. Porque eu sinto. Porque se é assim, dizemos qualquer coisa porque eu sinto. Estamos a mesa dos ministros também falarem disto. Porque a questão da democracia, eles fazem variações disto. Eles também sentem democracia. Mas diz-me lá o que é que entendes por democracia. Ele já não sabe. O diálogo. É preciso diálogo. Mas diz-me lá o que é que entendes por diálogo. Flexibilização. Mas diz-me lá o que é que entendes. Porque se ele dissesse o que é que entende por flexibilização, ok, é a escravatura. Ok. E este é o distanciamento que nós temos do nosso discurso. E o discurso invisibiliza a nossa intenção. Se o comediante não está ciente de hipocrisia, apenas vai na corrente da hipocrisia dominante ou na formulação dominante de hipocrisia, se ele já não detecta isso, o comediante é o retardatário que chega diante de um cenário catastrófico, pode ser real ou linguístico, e aponta os erros. Se ele não consegue descortinar, é apenas um embalsamador ou um editor desses mesmos erros sem uma visão crítica, pois sabe que a visão crítica pode desnortear uns e enraivecer outros, fica com muita dificuldade em chamar comediante a isto. O comediante que está embeiçado pela ideia de rebranding afastou-se e quando é confrontado, às vezes até por ele próprio, é a réstia da vozinha da consciência que habita naquela cabecinha. É um grilo reformado. Defende-se dele próprio. Não percebo porque é que politizam a arte. Quando ele falou do senhor do ego astronómico que vê o Algarve, o senhor West, fazia-lhe confusão juntar a política ou a obra do artista. Há sempre essa possibilidade. Não sei se resiste a uma atitude crítica. Criticou as entrevistas que se fizeram à porta do estádio, no prelúdio do grande concerto que houve no estádio do Algarve, que não serve para mais nada senão acolher egos que não são bem-vindos em mais nenhum lado. Só que aquelas entrevistas, ele olhou só pelo lado da crítica e o fraco entendimento que ele tem da crítica. Mas ali não aconteceu nada. A leitura
mais acertada daquilo é perceber como as pessoas no abstrato odeiam, relativizam ou cancelam, e o cancelar nem vamos perder aí porque o pessoal faz uma sinonímia macabra em torno do verbo cancelar que serve os seus propósitos, nunca entende o cancelamento como cancelamento, só falta dizer que cancelar é sinónimo de guilhotina, só falta isso. E depois diz não há cancelamento. Não, o teu entendimento do cancelamento é que é parco, logo não o entendes enquanto tal. A defender todos os lados. Daqui ressalta o fraco entendimento em virtude do pouco tempo passamos com as palavras, com os nossos atos e com o discurso dos outros. E daí que as conversas e as entrevistas sejam sempre fracas. As entrevistas hoje revelam, ao contrário destes livros do Breton, do Nabokov e até do José Mário Branco, se bem que o livro do José Mário Branco padece de algo que eu vou falar na terceira parte, isto era só para ser um prefáciozinho de 5 minutos, passou a ser um episódio. Tinha de falar nisto na entrevista, na conversa, na incapacidade de ir mais fundo. O que é que nós temos medo? Andamos a fugir de quê? Somos tão autênticos da boca para fora, mas fugimos nós próprios como o diabo da cruz. Viramos costas a nós próprios. E é isso que nos afasta da ideia de Ulisses. Ulisses rapidamente se deu conta que se há caminho a fazer, só pode ser feito por ele. Não podemos pedir a outros. Estou à rasca para fechar isto. Tem que optar, senão isto nunca mais vai acabar. Para tentar fechar, tudo o que eu disse abre uma porta para outra discussão. No abstrato, nós podemos ter ideias mais ou menos sólidas sobre aquilo que achamos do artista, da obra, da interface artista-obra, daquilo que ele possa fazer e contaminando a ideia que nós temos dele próprio e da obra, isto num plano teórico. Mas se este artista é um artista que vive enquanto dar espetáculos e nós temos de nos movimentar para eles, tudo isso rui. E foi isso que ressaltou nesses vox pops. A maioria das pessoas, a maioria dos jovens estava ciente disso, mas não quer saber. Não quer saber, está muito mais alinhado com este tempo. Tudo o que foi sendo feito atualmente, um woke de entretém, um esquerdista, seja ele radical ou moderado, de sofá, como aconteceu no Twitter, pessoal que era altamente feminista, seja isso o que for, tweet sim, tweet não, expressar o seu feminismo, muito ativista das causas, não havia nenhuma causa em que certas pessoas não metessem lá o bedelho. Eu recordo numa greve qualquer, nem me recordo já do nome dessa moça, estou com as mulheres, mas agora estou na praia. Se fosse mais situacionista, era isto que eu punha numa t-shirt. Eu estou com as mulheres, mas agora estou na praia. O mais cínico, na escola de Diógenes, o cínico, diria: as mulheres estão na praia, logo estás com as mulheres. Um gajo pode ser feminista em qualquer lado, já me salvaste. Quando se pede ao homem um ato que vá de acordo com as suas palavras, aí é que há a verdadeira cisão. Nós podemos ser contra qualquer coisa, dizer que eu não consigo ver a obra, mas na prática tudo muda de figura. O homem, quando é obrigado a responder, ele não vai dizer aquilo que pensa. Aliás, muitas vezes ele nem tem acesso àquilo que pensa. É sempre uma falsificação. Nós só vemos o homem no ato. O Ulisses só se confirma no ato. Ele pode dizer muita coisa, aliás, ele diz muita coisa, com lotes no bucho ou não. O Ulisses aconteceu em todos os apiadeiros, mas aconteceu intensamente no massacre dos inocentes. Ali ele explodiu, ele soltou, morreram por serem eles próprios, mas por ter acontecido aquilo que aconteceu na jornada. Eles morreram por causa do Polifemo, do Cíclope, da Calipso. Levaram por eles todos. Essa é a beleza da cólera. Levam por eles todos. Também faz falta. Também hei de falar um episódio qualquer, a ligação entre a comédia e a arte e a cólera. Uma coisa que tem sido abafada muito por culpa desta ideia gourmet aburguesada daquilo que deve ser a arte do bom tom. Voltamos mais uma vez a este woke pré-industrial do Antigo Testamento, que agora, o que é que aconteceu? O bom tom e o isto não se pode dizer já aconteceu, apareceu o fenómeno woke, tornou-se cadáver, há de aparecer mais à frente, e agora este não se pode dizer fundiu-se com as ideias do woke. É o interface direita-esquerda, é permeável, e a direita é imbuída no espírito do mercado, do capitalismo, apossa-se tudo. É aquele mito do rei que vai comendo tudo até se comer ele próprio. Mas enquanto houver ideias para comer que não ele próprio, ele vai comer sempre o outro. E o nosso cu... Eu só quero fechar com esta ideia do Byung-Chul Han e casar com isto tudo que eu acabei de dizer. É uma ideia estranha aos nossos tempos. Eu já tinha chegado a ela antes do Byung, um túnel de vento, há 3, 4 anos. Eu já tive esta conversa com a minha amada
Há certos sentimentos que nos dizem muito e o medo é um deles. Ou seja, se nós tivermos medo de determinada coisa, é para aí que nós devemos ir. Não necessariamente diz-nos muita coisa sobre nós, muito mais do que as certezas. O medo é uma coisa, a inquietação diz-nos qualquer coisa sobre aquilo que nós devemos fazer, como também cantou o José Mário Branco, a vertigem diz-nos muita coisa. E o pudor, é por aqui que eu quero ir. O pudor diz-nos muito mais do que a autenticidade e o falar fluido, sem parança, típico do influencer. É como se fosse uma hemorragia vocabular e autêntico. O pudor, o que é que reflete, segundo o entendimento do Byung-Chul Han? É o respeito pelo outro. Eu sei que diante de mim está uma pessoa e eu vou medir as palavras. Por exemplo, alguns dos meus maiores amores, apesar de eu ter muitos podcasts, ou falo deles lateralmente, ou não falo. Embora já tinha dito que um dos livros que eu mais gosto é este, está aqui ao lado, A Metamorfose do Ovídio. Um dos poetas que eu mais gosto é o Herbert Welder. Ainda que eu me socorra deles volta e meia, eu nunca apliquei o mesmo exercício a eles que eu aplico com outras coisas que a minha paixão é mais refriada, em virtude do pudor. O pudor que a paixão ou o amor pela pessoa ou pela coisa me suscita. Eu vou ficar sempre aquém. E a minha forma de falar disto é desviando os olhos, de forma indireta, como o escudo polido de Atena, e assim foi vencida a Medusa. De forma direta, eu sinto pudor. Eu sinto pudor falar de Ovídio, eu sinto pudor falar de Homero, eu sinto pudor falar do Herbert Welder, do Basho, estou-me aqui a recordar de alguns, da Moby Dick, embora não tenha outra forma senão salpicar volta e meia com algumas das minhas referências, e podia dar outras, mas estou-me a recordar dessas porque essas são muito importantes. E provavelmente falar nelas um dia, mas vou falar muito a custo. E este pudor, que é entendido erroneamente hoje como algo negativo, em detrimento de a copiosidade relacionada com a suposta autenticidade, só que esta fecundidade vocabular perneta, típica de influencer, humorista, escritor, contemporâneo, por aí vai, diz-nos pouco. O pudor, o que é que nos diz? Isto é importante, mas ainda assim eu tenho de avançar. Eu avanço calculadamente. Eu sou um caçador. Para dar aquele passo, eu tenho de ter consciente que já fiz muitas danças. Aquele passo pode ser decisivo, pode-me quebrar o esqueleto, pode pedir tudo de mim. Eu não posso chegar àquele passo de improviso. Depois de ir para a frente, esqueço-me que estou a caminhar. Um caminhante caminha. Não diz, olha, eu sou um caminhante porque estou a caminhar. Destruía o propósito da caminhada e o propósito da dança. O dançarino, enquanto dança, eu sou um dançarino, um bailarino, olha para a minha mão. Ele tem de se perder naquilo que faz. Mas até dar o primeiro passo, ele tem de espremer-se todo. Tem de ser uma espécie de Bach que tocava cravo e piano até ficar tudo torcido. Não desistia, punha uma colher na boca e tocava com a colher na boca. O ideal seria chegar a esse ponto em que nos desprendemos das convenções, em que fomos para lá do cansaço. O cansaço não nos parou. O pudor, para mim, tem esse efeito. O pudor, para mim, tem esse efeito. Segundo o entender do Byung-Chul Han, tem esse efeito. O pudor tem esse efeito, ainda que seja polissémico. Tudo o que eu vá dizer é polissémico. Quase tudo que é humano é polissémico. Não estamos no império do literalismo. Não somos cíclopes que, diante da palavra ninguém, é o ninguém que ele vê. Diante da inquietação, diante da vertigem, diante da fome, diante do pudor, diante da paixão, diante do medo, se há coisa certa é que estamos diante de algo bastante importante. É aquilo que nos vai fazer ser outros, se sairmos dessa experiência. Em contraste com a autenticidade, que a pessoa entra e sai exatamente a mesma. As conversas atuais, os convidados entram e saem iguais. Não fica ali nada. Nem para quem ouve, nem para quem esteve lá. Não houve mudança de rumo. A entrevista é exatamente a mesma coisa. O entrevistador não se aprofundou no entrevistado, não se perdeu para ir a um ponto em que o entrevistado
surpreende-se com algo que desconhecia ou que tentou ocultar de si próprio e daí se oferece, mas é um pudor, não é aquelas perguntas à Cláudio Ramos, é exumar o cadáver, mas não pode ser logo à queima-roupa. Com uma coreografia de sedução, mas há um ponto em que talvez seja oportuno exumar o cadáver que o entrevistado tentou a todo custo ocultar. Isto falando na obra, na biografia pouco me interessa. Também é um dos calcanhares daquilo, tanto da conversa como da entrevista. É um lado tendencialmente biográfico. Está à vista em conversas com escritores, humoristas, conversas entre humoristas, já me desencantei há muito. Mas com escritores, embora saiba disto já há algum tempo, nunca cesso de me espantar. É sempre com alguma tristeza que vejo que escritores, de quem eu esperava tanto, resvalam para um regime autobiográfico. Vêm não sei de onde e sentam-se, mas a minha vida, o meu pai, não sei o quê, uma hora naquilo, vão à vida. Vocês tiveram a falar da sua vida. E muitas vezes falam na sua vida de uma forma comezinha. Não conseguiram burilar. Parece que quando estão a falar de si, o eu é mesmo hipnótico. Se quisermos fechar estas últimas ideias, um dos problemas das conversas e das entrevistas atuais é que não conseguimos sair da influência do eu. Somos vassalos do eu. Eu. E mesmo quando nos afastamos, porque há pessoas que estão cientes disso, há pessoas que dizem, não, o eu é tudo muito eu, mas na prática esquecem-se e voltam para aí novamente. Não conseguem sair da influência do eu. O outro não lhes interessa. O outro só lhes interessa enquanto cheerleader. E o exemplo máximo é o Bruno Nogueira. Ele, ao expressar-se no seu podcast, fica patente que ele só concebe o outro enquanto cheerleader. Mais uma vez, a ausência de crítica, e como crítica é uma figura malquista no nosso século. Para fechar com José Mário Branco, pois esse foi o propósito e, entretanto, dei várias guinadas. Já não vai ter 3 partes, vai ter 10. Estou a ver. Esta é a gênese do pensamento. Leva-nos a qualquer lado. Estou a cumprir os ditames do Paulo Quignard. Vamos a qualquer lado. E se é em rumo ao desconhecido, estamos a ir bem. Não podemos ir ao engano. Há uma pergunta que é repetida por inúmeras vezes, um sem fim de vezes, durante aquele livro que está editado na tinta da China, que reúne as entrevistas ao José Mário Branco. A cantiga é uma arma. As formulações ao longo do tempo, eu já aflorei no episódio anterior em torno deste tema, mas vou fechar com isto, com a mesma ideia, para ter aqui um ponto de coesão. A cantiga é uma arma. A cantiga ainda é uma arma. A cantiga alguma vez foi uma arma. A cantiga, apesar disto e daquilo, é uma arma. A formulação que é feita em torno da mesma ideia, primeiro, é desconhecer as respostas que foram dadas ao longo do tempo. Mas a própria formulação, a mudança na formulação, a passar de a cantiga é uma arma, a cantiga ainda é uma arma, a cantiga já foi... Tudo isto diz-nos qualquer coisa do tema. Diz-nos qualquer coisa do entrevistador e até a própria resposta do José Mário Branco nos diz qualquer coisa sobre ele. Mas diz-nos qualquer coisa também dos próprios tempos. Se centrarmos a pergunta, a formulação desta pergunta ao longo dos tempos e a resposta, o que nós estamos a ver, sobretudo na pergunta, é o cinismo a assentar arraiais. Começamos, antes do 25 de Abril, românticos, no sentido mais comezinho do termo, a acreditar que as palavras são uma arma. Houve ali um momento em que acreditávamos que as palavras eram uma arma, a canção era uma arma. Caímos na hipnose do cinismo e aquelas palavras começam a fugir de nós. Nós não conseguimos ver serventia na frase segundo a qual a canção ainda é uma arma. Está o bico nos podcasts portugueses. Se há traço que une todos os humoristas portugueses é o seu cinismo, às vezes latente, outras vezes, mas muitas vezes exuberante, é um cinismo exuberante que desconfia dele próprio, das suas palavras, mas não é no sentido tradicional do termo, na medida em que fosse escavacar tudo para descortinar o que é que se acoita dentro das convenções, imaginando que as convenções é um bolinho da sorte, ele escavacava e percebia qualquer coisa lá dentro. É no sentido em que não se quer comprometer com nada. Como nunca se aproximou de nada, nem do outro, nem das palavras, não consegue conceber que as palavras digam aquilo que dizem. É sempre uma ligação desconfiada. É uma ligação desconfiada e, por isso, não se inibe de cortar qualquer raciocínio ou qualquer ideia ou qualquer palavra com risos e com muletas linguísticas, porque dizer aquilo ou outra coisa é exatamente a mesma coisa. Estamos num advento em que o joio é muitas vezes trigo e o trigo, se não for conforme a nossa narrativa, pagamos para que ele seja joio. E este foi mais um Actian. Foi apenas um à parte. Foi apenas um à parte. Gostei muito de estar aqui este bocado, fomos para sítios bons, tinha esta ideia na cabeça, esse era um ponto pelos quais eu queria passar, conversa e a entrevista nos moldes atuais, como isso é um modelo que resiste à crítica, os nossos grilhões, entramos nesse formato e somos obrigados a pautar-nos por um registro, há pessoas que fogem um bocado,
Mas parece que a força gravitacional nos empurra a que nos conformemos a uma forma de falar, a uma forma de pensar, e como isso é visto com bom tom, avaliado como o bem falar e até o bem pensar, quando de facto é tudo postiço, a misturar-nos com o joio. Como não há olhar crítico, nós desconfiamos que se nos singularizássemos ninguém dava por nós. É preferível engrossar o que já existe. Recordam-se da última conversa que tiveram, seja na vida, seja em podcast, que sim, guardem um fragmento. É pequeno, diz um fragmento, às vezes diz uma palavra, diz uma frase que vos assombra. Quando é que foi a última vez que ouviram uma frase num podcast que se apossa dos vossos neurónios, que volta e meia se lembram dela e não conseguem solucionar? E dão-se conta que aquilo vai mudar qualquer coisa em vocês. Entramos na razão pela qual isto não acontece. Como vivemos todos embessados com a ficção de nós próprios, uma imagem que nós queremos cultivar como branding pessoal, a melhor imagem de nós próprios, é evidente que não queremos estabelecer conversas com a crítica, entrarmos em sítios estranhos, desembaraçarmos da língua, das nossas certezas. Somos papagaios que decoraram os melhores slogans da época. É isto que nós somos atualmente. Recordam-se da última vez que foram assombrados por uma frase ou por uma conversa que tumultuou os vossos pensamentos em torno de um tema ou até mesmo sobre a vida? Estas entrevistas com o José Mário Branco, ele vai entremeando com as suas cantigas, com algumas palavras. As cantigas do José Mário Branco, às vezes 2 ou 3 versos servem para ui. Eu não sei se é na cantiga, se é uma frase que ele diz numa entrevista logo inicial. Aliás, tudo o que ele diz depois vai sendo repetido e vai sendo contextualizado a posteriori e descontextualizado segundo os ditames da época. É muito engraçado como há fragmentos que são replicáveis de entrevista para entrevista, mas vão mudando o seu sítio conforme a época. Se é uma época que pede mais isto, se pede mais aquilo, é o lado bom de ver esta quantidade abismal de entrevistas em que percebemos o lado estafado, que é impossível em virtude da tacanhez do entrevistador, mas sobretudo porque o objeto é sempre o mesmo e há um ponto em que somos forçados a repetir-nos. Mas a repetição nunca acontece se tivermos o olho treinado. Há sempre ali a variação e a variação diz-nos qualquer coisa. Esta frase de estou aqui para cantar e para o resto, nós estamos aqui para qualquer coisa que pode ser o nosso ofício e, queira Deus, um ofício do qual retiramos paixão, no qual a paixão não morra, e para o resto. E o resto é muita coisa. O resto e a cantiga, durante algum tempo, antes de avançar pelo desencanto afora, era exatamente a mesma coisa. Isto era ser autêntico sem dizer que o era. E aí voltamos à mesma ideia do dançarino. O bailarino não pode ser bailarino se, enquanto é coreografado, está a pensar que dança. O bailarino não pode estar numa atuação a pensar que é bailarino, senão não dança. E o sujeito autêntico não pode ser autêntico se está a pensar que deve dizer que é autêntico. É impossível. É uma contradição em termos. O meu nome é Roberto Gamito. Este é um Actian de 5 estrelas. E até setembro, com mais um ano, pois, infelizmente, obrigam-me a fazer anos. Tenho de envelhecer forçosamente. Já mandei uma carta para o planeta Terra. Deixa-te estar quieto. Nós contabilizamos os anos quando tu dás voltas ao Sol. Se tu parares, já que eu paro também, estou bem, eu estou bem como estou. Epá, não quero regressar assim muito lá para trás. Estou bem. Epá, fazemos assim. Um ajuste podia estar melhor, aos 30, está bem, 40. Opá, 5 estrelinhas. Meu nome é Roberto Gamito e este foi mais um Action.